A médica, que acabara de sair de uma cirurgia, ainda tinha nos dedos o frio do desinfetante enquanto comia algumas garfadas da marmita já completamente fria sobre a mesa do escritório. De repente, passos apressados ecoaram pelo corredor. Um grupo de bombeiros entrou batendo na porta. O homem, que tinha vindo ao hospital para tratar os dentes, ficou chocado com a cena. Ele percebeu que a médica à sua frente era justamente sua ex-namorada, a mesma que havia terminado com ele 10 anos atrás. Como Song Yan usava máscara, ela não o reconheceu. "Quem está se sentindo mal?" perguntou ela. Logo em seguida, Song Yan foi puxado pelos colegas para sentar-se. Ao saber que o paciente era um bombeiro que viera tratar os dentes, Shukin se aproximou dele e disse: "Vamos tirar a máscara." Nesse momento, Song Yan olhou para aquela mulher que ele amara e odiara ao mesmo tempo, sem saber como encará-la. Então levantou-se e foi embora. Isso deixou Shukin completamente confusa. Quando ela foi até a copa pegar água, o olhar profundo de Song Yan continuava reaparecendo em sua mente. Só então Shukin entendeu. Ela correu para fora para confirmar se aquele homem era realmente Song Yan. Mas ele já havia entrado no carro. Mesmo quando os colegas avisaram que Shukin a estava seguindo, Song Yan, que já havia sido profundamente machucado por ela, não saiu para falar com ela. Quando o carro passou ao lado de Shukin, ele nem sequer lançou um olhar. Mas justamente essa atitude fez com que Shukin tivesse certeza. Ele era Song Yan. E também demonstrou que, todos esses anos, Song Yan nunca a havia perdoado. 10 anos antes, no ensino médio, Shukin havia conhecido Song Yan no dia em que foi transferida para a nova escola. ele estava de castigo no corredor. Song Yan ficou encantado à primeira vista com aquela garota bonita de olhos grandes e, sem perceber, a seguiu até a sala de aula. "Nova aluna, apresente-se!" "Saia!" disse o professor. E logo se retirou da sala. Mesmo assim, Shukin a observou pela janela, completamente atraído. Para se aproximar dela, Song Yan até usou sua influência de valentão da turma para obrigar um colega a trocar de lugar com ele. Assim que conseguiu sentar perto dela, apresentou-se animadamente. Com a aproximação insistente de Song Yan, Shukin logo se apaixonou pelo garoto forte e carismático. Os dois acabaram namorando naturalmente. Após a formatura, Song Yan até a levou para conhecer sua família, que gostou muito dela. Shukin, por sua vez, sentiu-se profundamente acolhida pelo lar harmonioso dele. "Song Yan, eu adoro sua família", disse ela. "Ei, princesa, quer testar meu creminho de skincare?" "Eu te dou", brincou ele. "Eu prometo, nessa vida, vou amar só você." Mas quando tudo parecia caminhar para o melhor, Shukin terminou com Song Yan por pressão familiar. "Não me procure mais. Antes eu só estava brincando. Achei novo e divertido. Agora percebi que não somos do mesmo mundo. Você continuar assim não vai ter futuro nenhum." Não importava quanto Song Yan tentasse fazê-la ficar, ela virou as costas e foi embora sem hesitar. Arrependida, Shukin foi à casa dele no dia seguinte para se desculpar. Quem abriu a porta foi a prima dele. "O que você quer aqui?" disse ela sarcástica. "Depois do que você fez, ainda tem coragem de aparecer?" Quando ela tentou fechar a porta, percebeu que Shukin já tinha colocado o pé para impedir. Ela a encarou friamente até que ela recuou, mas ela insistiu em perguntar sobre Song Yan. A prima apenas a atacou com mais ironias. Felizmente, a tia de Song Yan apareceu e contou que ele trabalhava no corpo de bombeiros. Shukin correu para lá. "Olá, a Song Yan trabalha aqui? Pode chamá-lo?" disse ela. Mas quando Song Yan soube que ela estava lá, pediu ao porteiro que dissesse que ele não estava. Quando Shukin, desolada, estava indo embora, viu uma colega de Song Yan entregando ração para cachorro. "É para o cachorro do Song Yan", disse a mulher. Isso confirmou para Shukin que o dono do cachorro no pátio era ele. Ela ficou ali, encarando, esperando que Song Yan saísse para vê-lo. Mas ele nunca saiu. Parecia ser o fim da história dos dois, até que, algum tempo depois, em uma operação de resgate dos bombeiros, eles se reencontraram. Durante uma reunião de treinamento de incêndio no hospital, Shukin encontrou a instrutora principal da sessão, Li Gong. Todos comentavam que o famoso e talentoso chefe do corpo de bombeiros, Song Yan, seria o namorado dela. As colegas perguntavam em voz baixa: "Li Gong, aquele mais bonito é seu namorado?" E embora ela não confirmasse, também não negava. Shukin até desconfiou da relação dos dois, mas sem ver com os próprios olhos, não acreditou totalmente. Quando a reunião terminou, a médica Shukin, já perto do fim do expediente, olhou o relógio e murmurou que faltavam só 3 minutos para sair. Suas assistentes imediatamente mandaram que ela não falasse aquilo, dizendo que dava azar. E de fato, mal terminou a frase, e o telefone do pronto-socorro começou a tocar sem parar, anunciando um novo caso grave. Shukin reuniu rapidamente a equipe e seguiu para o local do acidente. Ao mesmo tempo, o bombeiro Song Yan, que já havia chegado com sua equipe, também iniciou o resgate. Assim, após 10 anos separados, os dois se reencontraram em meio ao caos. Mas como a prioridade era salvar vidas, nenhum deles teve tempo para reagir ao reencontro. Durante o resgate, ao tentar salvar um motorista cujo carro havia caído na água, o veículo escorregou e, no momento crítico, Song Yan correu e protegeu Shukin pelas costas. O chassi quebrado perfurou as costas dele. Mas mesmo ferido, ele fingiu estar bem para não deixá-la preocupada e continuou trabalhando. Quando finalmente retiraram o ferido, Shukin ficou inquieta e foi imediatamente atrás de Song Yan, insistindo para que ele voltasse ao hospital tratar o machucado. Mas Song Yan, que nunca superou completamente a forma como Shukin terminou com ele anos atrás, não queria conversar e tentou dispensá-la.
No entanto, o instrutor do time ouviu a conversa e o obrigou a ir ao hospital, percebendo claramente que ele evitava Shu King por ainda ter sentimentos por ela. Chegando lá, Song Yan pediu outra médica para fazer o curativo, mas Shu King recusou, dizendo que todos estavam ocupados e que só ela podia atendê-lo. Sem saída, ele tirou a camisa e deixou que ela tratasse o ferimento. Sabendo que costurar sem anestesia seria doloroso, Shu King tentou distraí-lo agradecendo por tê-la salvado. E ao ver que ele não negou, ela percebeu que ainda havia algo entre eles. Depois de terminar o curativo, reuniu coragem e disse que nos próximos 2 dias ele deveria procurá-la pessoalmente para trocar o curativo. Song Yan ficou visivelmente nervoso e irritado. Arrancou a máscara dela e perguntou o que ela realmente queria, acusando-a de tratá-lo como alguém que ela podia chamar ou descartar quando quisesse. Shu King se irritou com a acusação e retrucou, perguntando por quê, se ele realmente não sentia nada por ela, tinha arriscado a própria vida para salvá-la. Song Yan tentou justificar dizendo que era apenas parte do trabalho, mas ela insistiu que ele dissesse a verdade. Pressionado, ele admitiu que não foi só por causa do trabalho, mas também não confessou que ainda a amava, dizendo apenas que um dia já gostou dela. Isso quebrou o coração de Shu King, que se afastou decepcionada. Nesse momento, Li Gong, que sempre teve interesse em Song Yan, entrou no consultório para vê-lo e perguntou preocupada sobre o corte, cuidando dele com intimidade. A cena confirmou as suspeitas de Shu King, e quando Li Gong saiu, ela explodiu, dizendo que se ele já tinha namorada, bastava dizer isso para rejeitar sua aproximação, sem precisar inventar desculpas dolorosas. Eu fui procurar Song Yan para tentar reatar, mas ele me rejeitou. Mesmo assim, Shu King disse a si mesma que talvez isso fosse melhor. Não era que não doesse, mas ela mesma não tinha firmeza suficiente para seguir em frente. Ela teria que enfrentar a atitude dura da mãe e encarar todo o passado entre os dois. Avançar doía, recuar também doía, e no fundo do coração ainda restava um pouco de esperança, que ela não conseguia abandonar. Na manhã seguinte, quando ainda dormia profundamente, Shu King foi acordada por batidas urgentes na porta. Ao abrir, ficou chocada com o que viu. Quem estava ali era justamente o seu primeiro amor, aquele que tinha acabado de rejeitar a reconciliação. Olhando para o homem que ocupava seus pensamentos dia e noite, ela ficou sem reação. Song Yan também achou aquela situação absurda, mas como tinha uma missão de resgate urgente, rapidamente pediu a permissão dela para entrar. O pessoal do condomínio explicou que uma criança do andar de cima tinha escalado a janela e ficado presa no ar-condicionado do lado de fora, e como os pais não estavam em casa, precisavam usar o apartamento dela para o resgate. Ao ouvir isso, Shu King imediatamente deixou os bombeiros entrarem. Song Yan foi o primeiro a subir na janela e alcançar o lado de fora para salvar a criança. Com a cooperação dos colegas, ele conseguiu resgatar o menino com sucesso. Porém, quando tentou voltar para dentro, quase caiu. Felizmente, os colegas seguraram a corda a tempo. Assustada, Shu King correu para ajudar. Assim, com o esforço de todos, tanto a criança quanto Song Yan ficaram em segurança. A família da criança agradeceu repetidamente e levou o menino ao hospital para exames. Quando Song Yan foi à pia lavar o rosto, Shu King aproveitou para pedir o contato dele aos colegas e ainda preparou um chá para que ele ficasse um pouco mais. Ela entregou a bebida e disse que ele tinha suado muito e precisava se hidratar. Ele recusou dizendo que precisava arrumar o equipamento, mas ela o segurou dizendo que queria tratar os ferimentos dele. Ela trouxe o kit de primeiros socorros e pediu que ele estendesse a mão machucada. Song Yan ficou envergonhado, mas obedeceu. Ao vê-la cuidando dele com tanta delicadeza, ele sentiu o coração balançar e desviou o olhar para não encarar os próprios sentimentos. Depois de tratar o ferimento, já com sede, ele pegou o chá e bebeu. Shu King ficou encantada, achando até o jeito dele beber água bonito. Quando ele saiu, ela ficou olhando o copo que ele tinha usado, completamente perdida nos próprios sentimentos. Afinal, quando se gosta de alguém, até o copo que a pessoa usou parece especial. À noite, para sua surpresa, Shu King recebeu a notificação de que Song Yan tinha aceitado o pedido de amizade dela. Ela ficou muito feliz e, quando viu que as postagens dele eram só sobre trabalho, ficou ainda mais animada, achando que talvez houvesse esperança de reatar. No dia seguinte, ela passou de propósito em frente ao quartel dos bombeiros para encontrá-lo. Só que ao vê-la, Song Yan foi extremamente frio e perguntou por que ela estava ali, mandando que fosse embora. Apesar de triste, ela pensou rapidamente em algo que ele não conseguiria recusar. Disse que queria convidá-lo para comer, mas como ele não aceitaria, então que ele a convidasse. Song Yan ficou confuso. Ela completou dizendo que havia cedido o apartamento para o resgate do dia anterior e que, como responsável da equipe, ele deveria pelo menos agradecer. Diante disso, Song Yan não encontrou mais desculpas e acabou concordando. No dia seguinte, ele foi ao encontro marcado por Shu King.